Olá pessoal, eu sou o professor Cleison Marim, professor formador da disciplina Banco de Dados 2. Estarei aqui então fazendo uma apresentação do conteúdo da unidade 1. Espero que todos possam tirar suas dúvidas a respeito. Tá? Então o formato dessa aula é o seguinte, aqui eu estou com a minha câmera, aqui ao lado eu coloquei o PDF da unidade 1 que está disponível lá na aba biblioteca para todos vocês. E aqui abaixo eu vou colocar o vídeo de uma outra câmera que eu posicionei aqui na minha bancada para que eu possa mostrar para vocês então os tipos de memória e armazenamento que serão utilizados para fazer a gravação desses dados. Tá? Bem, então os sistemas de banco de dados eles são armazenados fisicamente, geralmente nos discos, né? Num disco magnético que é chamado também de HD ou hard disk. Hoje em dia nós temos aí uma tecnologia um pouco mais avançada, que é o SSD, que é o Solid State Disk, porém ele não é tão popular, principalmente no que se diz respeito aos servidores de banco de dados. Né? Eles ainda estão utilizando, na sua maioria, os HDs magnéticos. Né? Então, esses armazenamentos de dados, a gente pode ter aí, então, vários tipos de memória, vários tipos de armazenamento. E nós temos variações de capacidade, velocidade e custo. Né? Então, o que a gente pode afirmar? Quanto maior a memória, mais lenta ela será e mais barata. Então, por exemplo, um HD, hoje em dia, ele armazena aí por volta de 4 terabytes de dados e custa aí por volta de 300, 400 reais. Nós temos uma memória RAM, que é uma memória já secundária, né? Secundária não, desculpe, é uma memória primária, uma memória de acesso rápido, que com 8 gigabytes a gente vai ter quase o mesmo custo aí dos 4 terabytes do HD. E temos também a memória cache, que é uma memória muito rápida, extremamente rápida, que fica lá dentro do processador, muito próximo aos núcleos, né, no próprio barramento do processador, que ela é muito mais cara, então a gente fala aí na faixa de megabytes que custam aí milhares de reais. Tá? Então, para explanar isso melhor, eu vou mostrar aqui agora para vocês fisicamente, aqui embaixo. Tá? Então vocês vão perceber aqui que eu tenho um processador. Esse processador ele é um Intel Xeon, tá? Ele é um processador de 64 bits e ele possui 8 megabytes de memória cache. Tá? Essa aqui é a parte inferior dele, onde nós temos os contatos dos pinos e nós temos aí também alguns componentes eletrônicos que são responsáveis pela troca de informação entre as memórias, principalmente da memória cache do processador. Tá? O processador ele é um chip de silício encapsulado que possui vários componentes internos que faz então a leitura e escrita de dados para que o computador, o sistema operacional possa fazer o processamento. Então, aqui dentro do processador nós temos a memória cache, que é um tipo de memória primária, que é muito rápida, ela é feita com registradores, são uma tecnologia muito mais avançada do que as demais e custa muito caro. Logo em seguida nós podemos citar então uma memória RAM, tá? Uma memória que hoje em dia é conhecida como DDR3, DDR4, depende do barramento que ela utiliza, e é uma memória também considerada como primária ou principal, e ela faz a troca de dados entre o processador e o sistema operacional, fazendo a carga dos dados do disco, né? O sistema operacional faz a carga dos dados lá do disco rígido e carrega para a memória principal para poder utilizar de uma forma mais rápida e mais dinâmica. Tá? Então essa memória aqui ela é um barramento eletrônico com chips de silício, né? No caso dessa memória aqui é uma memória DDR3 de 8 gigabytes. Tá? Não sei se vai dar para visualizar aqui, vamos tentar. Essa câmerazinha não é tão boa. Mas enfim, nós temos então aqui os dois tipos de memória primária, que são a memória cache dos registradores do processador e a memória RAM utilizada como memória de área de troca pelo sistema operacional. Tá. Vamos mudar aqui o slide. Falando agora de armazenamento secundário e terciário,
Então nós temos aí algumas outras características, né? E podemos incluir nesse tipo de armazenamentos CD-ROMs, DVD-ROMs e outros meios semelhantes, né? Que a gente pode citar, por exemplo, aqui. Vou pegar aqui. Nós temos aqui um DVD, né? Que é uma mídia ótica. Ele é um disco ótico que ele tem uma gravação através de laser. Eu acho que a maioria de vocês já conhece ou já utilizou um equipamento desse aqui. Ele tem uma capacidade razoável de 4.7 GB de armazenamento, né? E nesse caso aqui ele é um DVD RW, ou seja, ele é regravável. Você pode gravar e regravar. Tá? Temos também aqui o outro tipo, que é um DVD-R, ou Recordable, ou somente gravável. Quando você gravar ele, você fecha a gravação e ele se torna somente leitura. Um outro tipo de memória que a gente tem muito comum hoje em dia são os flash disks, conhecidos popularmente como pendrive, né? E nós temos aí então hoje equipamentos desse tipo aqui com uma grande capacidade de armazenamento. Temos aí pendrives de até 128, acho que até 256 GB, com tecnologia de transferência utilizando aí o barramento USB 3, que proporciona aí até 100 megabits de transferência, 100 megabytes, desculpe, de transferência por segundo, né? Então é muito rápido para um equipamento tão pequeno. Logo em seguida, nós temos aí o disco rígido, né? Na verdade, o disco rígido eu deveria ter falado um pouco antes, né? Os discos rígidos eles vêm antes das unidades óticas, né? Porque eles são um armazenamento que tem uma velocidade maior de leitura e escrita e tem maior capacidade, tá? Então, por exemplo, aqui esse disco ele é um HD, tá? Ele usa o barramento SATA e ele tem a capacidade, no caso deste disco aqui, de 1 terabyte ou 1000 gigabytes. Tá? Vamos tentar mostrar aqui para vocês. Não sei se vai dar para ver aqui. Não vai dar para ver perfeitamente. Mas bem aqui ele tem 1000 gigabytes. Tá? Esse é um disco rígido magnético, então, onde geralmente a gente faz o armazenamento dos dados do computador, dos servidores. Tá? Então, geralmente, na maioria das vezes, o banco de dados ele fica armazenado num dispositivo desse aqui. Aí quando a gente fala a respeito de, por exemplo, desculpa pessoal, estou com uma alergiazinha. Quando a gente fala a respeito de backup ou cópia de dados ou armazenamento a longo prazo, né, um armazenamento mais definitivo, então a gente utiliza outra tecnologia que são as fitas magnéticas, né? A fita magnética ela tem uma capacidade bem maior, né? Como vocês podem ver aqui, ó, de 6 a 15 terabytes de armazenamento em uma única fita. Essa fita aqui ela utiliza a tecnologia LTO7. Tá? Hoje em dia a gente já está um pouco mais avançado, nós estamos aqui em outubro de 2019, nós já temos a tecnologia LTO na sua versão 8, que ela armazena aí até 30 terabytes por fita, se não me engano, se não me falha a memória. Então, a fita DAT ou fita magnética, ela tem uma capacidade muito grande, muito mais elevada do que um HD, porém, qual que é o problema aqui? Ela é mais lenta, né? Uma característica bem interessante da fita em relação ao disco rígido ou qualquer outra memória é que a fita ela tem armazenamento sequencial, ou seja, para que eu possa ler um dado na posição N, eu vou ter que ler todos os dados até a posição N-1 para que eu possa chegar até esse dado que eu preciso. Então, um exemplo prático, se eu preciso ler algo que está lá no meio da fita, eu vou ter que ler os dados do início até o meio para poder chegar nesse dado que eu preciso. Tá? Então a fita ela tem esse formato, aqui nós temos o mecanismo de rotação dela para que ela possa rodar, né? E aqui a gente não consegue ter acesso à parte magnética dela, porque ela tem um sistema de fechamento, né? Ela não é tão simples como uma fita cassete antiga, mas o princípio de funcionamento é o mesmo, pessoal. É uma fita magnética à base de ferrite de bário, que faz a gravação através de um cabeçote que entra em contato com essa fita e grava os dados. Tá?
Bom, falando então de hierarquia das memórias, nós podemos demonstrar aqui para vocês então um gráfico, né, que vai exemplificar isso que eu acabei de falar. Nós temos então aqui, em relação à velocidade e custo, quanto mais elevado a velocidade, mais elevado o custo, né? E aqui a gente tem a hierarquia, então. Nós temos aqui, logo no topo, os registradores, né? Um pouco abaixo a memória cache, a memória principal, que seria o disco rígido, o HD, ou até o SSD, a memória flash, que é o famoso pendrive, né? Os discos magnéticos, que são os HDs, tá? Recapitulando então. Registradores estão dentro do processador, memória cache dentro do processador também, porque ela fica junto do mesmo barramento. Memória principal, memória RAM, tá? Essa aqui é a memória principal, ok? Memória flash, que é o nosso famoso pendrive. Discos magnéticos, né, que são os HDs. Discos ópticos, nosso CD, DVD, etc. E, por último, a nossa fita magnética, né? Acho que aqui vai dar para vocês verem melhor. Ó. Olha lá. Essa fita aqui, ela tem capacidade aqui, ó, 6 terabytes nativa e 15 terabytes compactada. Isso porque ela é uma fita LTO 7. A LTO 8 ela quase dobra essa capacidade, tá, pessoal? Então a hierarquia de memórias, ela basicamente segue essa sequência, onde nós temos aí os registradores, memória cache, memória principal, memória flash, discos magnéticos, discos óticos e fitas magnéticas.